Bom dia a todos. Mais uma aula do nosso curso aqui de Ira e Amargura, parte da formação dos conselheiros, do foco. Falando da agenda do nosso curso, nós estamos aqui na 6ª aula, como identificar a amargura. Então nós começamos lá no início com uma introdução, que é a ira e a amargura. Depois a gente passou praticamente da aula 2 até a aula 5 falando sobre ira. E agora a gente muda o nosso assunto. A gente vai ver que há uma conexão entre esses dois assuntos, mas a gente começa a falar de amargura. E o objetivo hoje é a gente entender quais são os espinhos da amargura, as raízes ruins da amargura e as verdades bíblicas, né? E as raízes boas e frutos em todo esse processo de transformação. E aí a gente deve seguir mais 2 aulas aqui. Hoje a gente vai falar de perdão, mas eu não vou entrar profundamente em perdão. Então, se tiver dúvidas sobre perdão, guarde. A gente vai falar mais exaustivamente na próxima aula. E a última, volta o Natanael. Né? Não é justo. Só eu dar aula, eu Natanael só dá uma aula. Né? Então a gente combinou que eu vou dar a primeira e ele vai dar a última. Ele vai dar a primeira e a última aula. Então ele volta aqui na última aula fazendo práticas aqui de aconselhamento, principalmente com relação à amargura. Bom, introdução aqui. Amargura, talvez, como a gente falou, aqui é um curso, tem o objetivo da formação de conselheiros, mas você pode estar aqui também porque sofre de amargura. E talvez você possa se identificar com alguns casos que eu, como, de repente, uma esposa, um marido que não recebe reconhecimento, que é criticado constantemente, e aquilo vai sendo guardado, e guardado por tempos, por vários... Né, parece que nunca alcança o parâmetro que o cônjuge quer, e aquilo você vai alimentando aquela raiva, aquela ira, e até que aquilo não sendo tratado, dormindo noite após noite com aquilo, né, começa a se transformar em expressões de ira, palavras, né, gritaria, vingança, ou talvez você casado, por algum motivo seu cônjuge adulterou e você não consegue esquecer aquilo, e você vive, por mais que a pessoa se arrependeu, aquilo ainda volta aos seus pensamentos, e você dorme noite após noite, acorda e trata com silêncio, vira as costas, é frio. E aquilo vai crescendo dentro de você e parece que nunca você vai conseguir esquecer. Né? Ou talvez você sofreu algum abuso quando mais jovem e por essa razão você hoje não consegue perdoar aquela pessoa. Você culpa aquela pessoa por tudo que aconteceu na sua vida, por mais que você se afastou daquela pessoa, você evita aquela pessoa, você às vezes nem conviva mais com aquela pessoa, mas aquela pessoa, de repente, ela não sofreu a justiça, ela está livre, está vivendo livremente, ela abusou, ela causou uma dor em você, uma aflição, e você vive com isso, dia após dia. Ou talvez alguém que você conhece, que você ama, estava no trânsito
e algum motorista bêbado, alguém imprudente, bateu o carro e aquele seu parente veio a falecer, e aquela pessoa talvez não recebeu aquilo que merecia, e aquilo vai te consumindo como se a justiça não fosse feita, aquele sentimento de raiva sendo cultivado por tudo aquilo que ele causou a você. Isso é amargura. Talvez você se identifique com algum desses casos que eu comentei, talvez você encontre esses casos no momento de você aconselhar, né? Talvez você encontre casos de pessoas no trabalho, aquele chefe que nunca me reconhece, eu trabalho e ele sempre favorece o outro, porque eu fui escolhido, porque eu tenho que fazer. E você fica remoendo isso, detalhes na sua cabeça. Isso é a amargura. E é mais comum do que a gente imagina, principalmente no casamento. E com certeza quem vai aconselhar vai encontrar casos como esses. Então hoje, né, para falar de amargura, a gente vai usar bastante esse versículo, que vai estudar esse versículo, ele vai ser a base da nossa aula. É o Efésios 4, de 31 a 32, onde Paulo nos exorta: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Antes de começar, eu queria fazer uma oração, então, em cima desse versículo. Senhor, agradecemos, Senhor, por esse tempo, por estarmos aqui. E, Senhor, sabemos aqui o que está escrito, que devemos nos livrar de toda a ira, amargura, calúnia, cólera, gritaria, Senhor. Mas como fazer, Senhor? Que o Senhor nos ajude hoje a obter o entendimento das Tuas verdades, que possamos sair daqui com a esperança, Senhor, do que o Senhor está cuidando, olhando por nós, e confiar no Senhor, para que possamos realmente ser transformados e possamos ser bondosos, perdoar uns aos outros e ser compassivos, Pai, assim como Cristo nos perdoou. Nos ajude, Senhor, a entender a sua verdade. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Bom, esse versículo ele começa com uma parte negativa. Então, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. E depois ele segue com uma parte positiva. Sejam bondosos, compassivos, perdoando-os mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então a gente vai usar desses pontos negativos e positivos para nos ajudar a entender os espinhos, as raízes e como tratar a ira. Como lidar com a ira. Com a ira não, com a amargura, desculpa. Bom, começando pelos espinhos da amargura. Aqui eu vou trazer algumas definições do que é amargura, embora a gente tenha feito na primeira aula, acho que é importante relembrar. Então aqui, Jerry Bridges, no livro Pecados Intocáveis, ele coloca que ressentimento é a ira guardada no peito. Amargura
é o ressentimento que se transformou em animosidade contínua. Por deixarmos de lidar com a ira lá no inicial, a amargura é quase sempre uma reação de longo prazo a um erro real ou imaginário. Então aqui o Jerry Bridges está trazendo que há talvez uma sequência, né? Um ressentimento, uma ira, isso não tratado vira uma amargura. Isso no longo prazo, não é uma coisa imediata. Não é de um dia para o outro que essa amargura, se a ira se torna uma amargura. O Robert Jones, ele tem um livrinho bem interessante chamado aqui Libertando-se do Ressentimento, impedindo que mágoas se tornem amargura. Ele diz aqui, a amargura é uma ira estabelecida. O tipo de ira que não simplesmente reage à ofensa de alguém, mas que de uma animosidade geral e mais global contra o próprio ofensor. Então aqui é interessante, acho que tem muitos pontos em comum com a definição do Jerry Bridges, né, que ele fala de uma animosidade geral, de uma ira estabelecida, mas é contra um próprio ofensor. Né? Uma pessoa não vai ficar amarga com ela mesma. Então existe um ofensor, existe algo que está ofendendo aquela pessoa e que está deixando ela irada e, consequentemente, por não tratar essa ira, ela se torna amarga. E aqui eu estou trazendo todas visões aí de autores, né, também de conselheiros, muitos deles conselheiros. A amargura, né, aqui o Lupriolo, que esteve aqui na igreja, no livro dele Amargura, a Raiz que Contamina. A amargura é o resultado de não perdoar os outros. Se você está amargo com alguém, significa que você não perdoou verdadeiramente essa pessoa. Em outras palavras, a amargura é o resultado de responder de forma inadequada a uma ofensa. Então, de novo, houve uma ofensa, um ofensor, você ficou irado, não tratou, né? A gente olhou para a ira lá atrás, várias coisas de ireis, não pequeis, não se pôr ao sol, a sua ira, não des lugar ao diabo. Então você não tratou da forma correta, você não foi tardio, você foi explosivo, você foi guardando, e aquilo se tornou uma amargura contra o seu ofensor. O John Piper, ele traz também aqui uma definição, eu peguei aqui de um sermão dele, de um estudo dele. A amargura é um espírito implacável, ressentido e antagônico em relação a alguém por ter sido injustiçado. Em palavras fortes, né? Implacável. Nossa, quando eu li essa palavra, eu falei, poxa, aquele espírito que parece que não tem chance nenhuma. Implacável, ressentido, antagônico, né? Antagônico e oposto a alguém, oposto ao que uma pessoa fez. E principalmente você se sentiu injustiçado por o que aquela pessoa fez. Dentro dos teus padrões, aquela pessoa, ela fez algo para você que você se sentiu injustiçado. Bom, diante dessas definições, a gente volta aqui para o nosso versículo, onde a gente enxerga o positivo e o negativo, e aqui Paulo ele coloca de uma forma: livrem-se de toda amargura, indignação e ira. Então, quando a gente olha isso, talvez isso esteja numa ordem talvez inversa do que a gente ouviu. Se a gente pudesse talvez falar um pouco mais nessa espiral negativa, né?
talvez a ira seja o ponto inicial, uma vez que você se sente irado. E essa ira não tratada, ela vai se tornando numa indignação, algo guardado, e que se converte ali talvez numa coisa mais grave, que seja a amargura. Então a gente consegue talvez uma sugestão, talvez Paulo aqui, ele coloca dessa forma, em Colossenses ele coloca ao contrário, aqui coloca ira e depois indignação. Talvez Paulo tenha dificuldades em como descrever isso, mas talvez aí olhando essas definições que a gente ouviu, olhando que esse processo da ira não tratada, parece ser uma sequência aqui, onde a amargura realmente é o mais profundo, algo enraizado no coração da pessoa, algo realmente não tratado, estabelecido, implacável, que parte ali talvez de uma ira, de um ressentimento, de um acúmulo de coisas que vão em sequência. Mas acho que independente dessa sequência, o que a gente tem que entender aqui é que Paulo está dizendo, livre-se de toda amargura, indignação e ira. Só um minutinho, eu combinei que eu vou fazer pausas aqui conforme, para não interromper o raciocínio. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira. Então, assim, aqui tem um pacote. Um pacote bastante venenoso. Que juntos, talvez aqui, livrem-se de toda amargura, ira, talvez produzam gritarias, produzam calúnias, você falar mal dos outros, e vem acompanhado de toda a maldade. Então, Paulo está dizendo aqui, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, porque isso traz gritaria, traz calúnia, e isso vem acompanhado de toda a maldade. E a gente pode ver isso em Provérbios. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Então, o homem irritável, o homem irado, ele provoca divisão. Divisão no casamento, divisão na igreja, divisão no trabalho, divisão dentro da sua família. O iracundo, aqui em Provérbios 29, levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Então, alguém que é irado causa confusão. E por isso Paulo vem, livrem-se de toda amargura, e vem toda essa maldade, porque vem todas essas transgressões, vem toda essa dissensão, toda essa confusão, essa maldade junto a todo esse pacote aqui, que é a ira, a amargura e a indignação. Foi que Paulo, olhando para Provérbios, então, quando a gente vê esse ciclo da ira e da amargura, isso aqui foi apresentado na primeira aula pelo pastor Natanael. Então, ele nasce de uma ofensa, a gente tem uma resposta irada, e essa resposta irada, ela pode ser uma resposta manifestada externamente, mas como pode ser uma ocultação, lembra? Uma pessoa implosiva que vai guardando aquela ira dentro do seu coração. Mas e aí essa ira, ela não vai sendo tratada, eu durmo com aquela ira, acordo com aquela ira, dou espaço ao maligno, eu começo a ficar mais explosivo, eu não repreendo, eu não perdoo, eu não sou compassivo, e aquilo se torna uma amargura,
E esse ciclo vai cada vez mais se intensificando e talvez indo numa espiral negativa, onde você vai se afundando até o ponto de talvez não ver saída com relação ao seu ofensor, aquele relacionamento, aquela pessoa que te ofendeu, talvez não tenha mais reparação. E todas as esperanças vão sendo perdidas. Ok? Alguma pergunta? Quer comentar? No versículo de Efésios, talvez você ache interessante a forma como você foi uma espiral. Talvez Paulo tivesse já querendo pegar como se fosse realmente graus. E eu vou primeiro apresentar aqui para a igreja, livre-se dessa amargura. Não, mas não só da amargura, que já estava ali, todo mundo já não. Aqueles também que já estão irritados, você já também está nesse mesmo bolo aqui. Mas não só aqueles que estão irritados, mas o primeiro sinal de ira, vocês também. Então parece que essa crescente faz sentido também invertido, né? Tá. Não só porque talvez essa sequência. Né? Sim. Não, o que o irmão disse aqui, que essa sequência que Paulo, né, para registrar aqui no áudio, que essa sequência do, vamos dizer assim, do pior para o melhor, é já assim, você está amargo, livre-se, mas se você já ainda não chegou lá, mas está no indignado ali, no furioso, livre-se já, porque senão você vai ficar amargo. E se você está começando a ficar irado ou já está irado, livre-se. Então, Paulo já está indo do pior para o melhor, vamos dizer assim, para já advertir todos de que é uma espiral negativa. Pode falar. Eu queria ressaltar, assim, destacar que nem sempre a gente entende que a gente vai viver uma vida sem conflitos. Por exemplo, o pai, para educar os filhos, terá conflito, terá uma dificuldade, terá uma discórdia em algum momento. Então, às vezes, se a gente lê um versículo para a gente se livrar, a gente pode cair também. Não, eu não vou entrar em conflito porque isso aqui, eu não vou educar porque isso aqui vai trazer conflito. Então, eu creio que a gente tem que fazer assim uma separação entre aquilo que é educação, que vai gerar conflito automaticamente em algumas áreas da vida, como chefe, como pai, como juiz, enfim. Então nós vamos ter conflito na vida. O problema é que às vezes a gente não querendo ficar irado, não querendo ficar amargurado, a gente fala, não, a Bíblia está dizendo para a gente fugir do conflito. Entendi. Então, eu não sei se... Porque tem a passividade também. A passividade também é terrível. Né? A omissão é terrível. É tão ruim quanto a comissão. As duas coisas são ruins. A gente tem que separar uma coisa da outra. Sim. Então, o que o irmão está dizendo é que o fato de a gente se livrar, né, a gente está aqui nesse mundo e a gente vai passar por aflições e conflitos, mas que a gente também não pode ser passivo, né? O fato de se livrar disso não quer dizer que eu deva ser passivo. Concordo, eu acho que esse ponto a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas existem formas de a gente atuar, e é isso que a gente vai conversar, porque normalmente uma pessoa que ela está amarga, ela tende a agir de forma pecaminosa, não piedosa, não sendo compassiva. Então a gente vai olhar isso um pouco mais para frente, mas sim, nós devemos repreender, nós devemos sim exortar, e existem formas para que isso aconteça. Ok? Na educação dos filhos e assim por diante. Bom, seguindo. Evidências da amargura e espinhos. Então, primeiro, espinhos, né? Então, espinhos, lembra? É aquela superfície, é o que você está mostrando. Então, aquela pessoa que sofre de amargura, o que ela está colocando para fora? O que você enxerga?
Primeiro ponto, dificuldade em resolver conflitos. Uma pessoa amarga, dificilmente ela vai conseguir conversar com o seu ofensor, ela vai conseguir resolver conflitos, ela vai acabar sempre levando para o pessoal. Ela lembra de uma ofensa com detalhes. Eu acho que esse é o mais clássico, né? Quando a pessoa lembra de cada vírgula do que aconteceu, do que foi dito, da sequência, a pessoa ela tem aquele filme na cabeça que ela já rodou milhões de vezes à noite, nos seus momentos sozinhos, em silêncio. E ela lembra de cada ponto da ofensa. Atos de vingança, e aqui a gente pode entender de atos mais firmes ou talvez como um afastamento. Uma pessoa amarga às vezes tende a virar as costas, se afastar, deixa quieto. São formas de você retalhar aquele teu ofensor, às vezes de forma mais grave, fisicamente ou moralmente, onde ela vive, né? Então, eu vou espalhar calúnias sobre aquela pessoa na igreja, ou no meu trabalho, ou às vezes, como falou, só de evitar o silêncio já é. E isso normalmente acontece muito também com pessoas que a gente ama mais, né? O casamento, a esposa, o marido, que se afasta, já não é carinhoso, já não é atencioso, já não respeita. Ataques de ira também são espinhos de alguém amargo. Às vezes há explosões, né? Porque a pessoa vai guardando e de repente ela põe tudo para fora. Sarcasmo. Esse é uma pessoa que ela é ela usa do sarcasmo para, às vezes, rebater uma situação, aqueles comentários inapropriados no momento inapropriado, e ela ainda se coloca numa situação superior. Ah, eu não fiz nada, é ele que está errando, e ela fala e cutuca e alfineta aquela pessoa de um modo que provoque essa situação, aquela amargura, né, e provoque conflitos e dissensões. Falamos criticismo, uma pessoa normalmente amarga, extremamente crítica, nada tá bom. Então você vê uma pessoa extremamente crítica com algum assunto, tem gente que é chato. Mas existe pessoas que estão amargas. Nada tá bom. Se você faz aquilo, né, você faz uma coisa para tua esposa, agrada, de repente ela... Ah, mas você não limpou aquele cantinho ali. Aí pronto. Aí no outro dia você vai lá, limpa aquele cantinho. Ah, mas você não limpou lá em cima. Aí você, tá, me fala como é que eu devo fazer. Pô, se eu tiver que falar para você, então deixa que eu faço. Né? Então, assim, já são sinais de amargura. Rebelião contra a autoridade, mau uso da autoridade. Então, às vezes, pessoas que estão amargas, sou um chefe, eu estou amargo, de repente eu começo a falar para o meu funcionário fazer algumas coisas só porque eu sou o chefe, porque eu que mando aqui. Depressão, dúvidas sobre a salvação. Então são coisas, espinhos que a gente pode iniciar. É uma lista bastante grande. Talvez esses últimos menos, mas os outros com certeza a gente pode enxergar claramente numa pessoa que já passou da ira para a amargura. Então, preenchendo o nosso diagrama, a gente pode colocar aqui raízes ruins, frutos, espinhos, né, que são os frutos ruins, diante das situações, como ressentimento, atos de vingança e etc. Algum ponto? Alguma pergunta? Vamos lá no fundo primeiro. Pode falar. Desculpa, não é sobre a questão. Está passando 2 listas de assinaturas? Sim, está passando 2 listas. Não, é a mesma lista de lidando lidando com a ira e a amargura, que como a sala é grande, por isso, pode falar. Aquela dúvida da salvação do pai anterior, a dúvida da salvação do ofensor ou é sua?
dúvida até de quem foi ofendido. Por quê? O Senhor diz, se você não perdoar, será que o Senhor vai te perdoar? Né? Tem um versículo, né? Depois eu posso pegar, mas lembra aquele versículo do rei, né? Que perdoa a dívida do seu servo e o seu servo não perdoa a dívida do seu devedor. E o Senhor depois volta, ó, já que eu te perdoei uma dívida muito maior e você não perdoou aquela dívida daquele seu devedor, então você vai ser castigado. Então você pode ter dúvidas da sua salvação pelo fato de você não conseguir perdoar. Pode falar. Curiosidade, todo cara que é crítico é amargo? Não. Não, aqui o irmão perguntou, todo crítico é amargo? Não. Todo crítico não é amargo. Mas aqui eu acho que assim, são sinais. Depende, a gente tem que entender qual o nível de crítica que a pessoa está fazendo. Eu também sou bastante crítico. Eu sou um pouco chato também. Pode falar. Talvez o significado da palavra crítica, né? Se você avaliar o significado dela. Sim. Isso é amargo. Fala, irmão. A amargura tem que ser sempre compreendida como uma evolução da ira, ou de repente tem outros gatilhos que disparam a amargura. Olha, assim, eu vou dizer assim, o que eu li em todas as literaturas e o que eu pesquisei, olhando todos esses grandes autores aqui de livros de aconselhamento, olhando esse versículo, assim, é uma ligação muito forte. Eu não vi outra ligação de amargura na Bíblia ou nesses livros que dissessem que vem de outra fonte. Né? Sofrimento. Sofrimento continuado. Mas aí pode virar muito mais um caso de depressão, de repente, do que uma amargura. Algo contra um ofensor. Né? Não estou dizendo que é contra o ofensor. A pessoa que tem uma vida muito sofrida, existe bastante literatura. Tá, entende também? Uma extensão de vidas de sofrimento. Sofrimento físico, trabalho, pobreza, guerra. Não é contra um ofensor, é contra a... Legal, bom ponto. Realmente eu não encontrei nada assim, nessas literaturas que dissessem isso, mas eu acho que sim, é válido considerar que uma pessoa que passou por muito sofrimento, ela se torna, de repente, descrente com a vida, com etc., e se torna uma pessoa amarga por ter sofrido muito. Assim, contra... Oi? Noemi, isso aí. É verdade, a Noemi é um caso, bom ponto. Sofrimento, legal? Posso seguir? Pode falar. Ressentimento, né? A gente pode ligar a amargura vindo do ressentimento. Criou-se uma situação que causou um ressentimento, ficou tudo quieto, e daquele ressentimento vai levar a amargura. O que a gente disse ali, o não tratado, o ressentimento, essas questões aqui, com certeza. Como aqui, acho que quem falou de ressentimento aqui foi o Jerry Bridges, acho que foi a primeira que eu coloquei aqui. Ressentimento é a ira guardada no peito, e essa é a definição dele. Então, por isso que eu veio da ira, o ressentimento, mas a gente pode entender como uma mágoa, né? Algo magoa, né? A amargura. Ok? Muito bom. Deixa eu voltar aqui, né? Tem muitos cliques. Raízes ruins da amargura. Oi? Tem, mas é que aqui a gente não tem raiz boa, né, de amargura, mas a gente vai falar das raízes, por isso a gente só vai falar das ruins. Bom, o que está por trás da amargura? Por que nós nos apegamos tanto à amargura?
Porque às vezes é gostoso, né? Ficar pensando. Ai, você deita, aquela pessoa vai vir, não tô vendo a hora dela vir aqui pedir perdão para mim. Né? É gostoso você estar por cima, sentir o rei da situação, é muito gostoso. Mas por que a gente se pega, né? Então a gente volta aqui e a gente vê o negativo, né? E aqui, talvez para a gente entender a raiz, a gente tem que olhar para a alternativa ao negativo. E a alternativa ao negativo aqui é: sejam bondosos. Não que essa é a raiz, tá, gente? Mas para a gente poder, talvez, fazer de trás para frente, como eu sou um engenheiro, tipo a reengenharia do processo. Né? Eu vou olhar uma coisa pronta e vou fazer a reengenharia. Então, sejam bondosos. Né? Então, aqui, alternativa a todo negativo é ser bondoso, perdoar uns aos outros e eu acho que aqui tem uma palavrinha que é bastante significativa, que é compassivo. Então, quando a gente olha esses três, a gente pode talvez parar e pensar por que uma pessoa está amargurada. E um ponto-chave aqui também é como Deus perdoou vocês em Cristo. Então, se uma pessoa está amarga, né, ela tem que se livrar da amargura e ela precisa ser bondosa, compassiva e perdoar como Deus perdoou. Então, provavelmente, essa pessoa ela tem alguns problemas ainda com relação ao perdão de Deus, a reconhecer o perdão de Deus. Talvez isso não esteja bem resolvido dentro dela. E por isso ela não consegue perdoar, ser bondosa, ser compassiva. Talvez ela tenha problemas ainda em confiar no Senhor, na justiça do Senhor, e aí ela também não consegue perdoar. Porque aquela pessoa que causou tanta injustiça, como é que ele pode estar livre, solto, vivendo aí normalmente? Como é que aquele chefe que me trata bem está sendo promovido, trata mal, está sendo promovido? E talvez a gente esqueça, né, como compassivos, e aqui talvez quando a gente olha para o que seria o compassivo? É ter empatia, você ter compaixão, ação piedosa. O que é o contrário disso? Um coração endurecido. Alguma pessoa, quando você pega a tradução em inglês, eles falam tender-hearted, né? Coração, né, com compaixão. E talvez você olhar para isso e falar um coração endurecido. E um coração endurecido é uma pessoa que talvez não reconheça que ela é pecadora, não reconhece que o seu ofensor é um pecador. Então, por isso, ela não consegue ser bondosa, compassiva, perdoar. E aqui a gente está falando ser, não fazer, ser. Então, nos tornamos amargos quando esquecemos o tamanho maciço da dívida do pecado que Deus nos perdoou. Quando a gente esquece disso, nessa graça que nós recebemos, nos tornamos amargos quando queremos assumir o papel de juiz da situação, esquecemos que quem é o legislador, o único juiz, é o Senhor, como diz em Tiago. Esquecemos que o ofensor, ele é pecador, e é pior, duplamente, porque além de ser pecador, ele é escravo do pecado, se ele entende que ele está certo. Imagine que o ofensor fez aquilo, está livre, ou está tudo bem, não se arrepende, não pede perdão.
né? Ele não reconhece, então ele é duplamente culpado. E por último, a gente esquece que é a nossa própria capacidade de falhar. Nós não somos Deus, nós não temos um julgamento perfeito igual ao Senhor. Nós podemos falhar no nosso julgamento. A ira do Senhor é totalmente justa. A nossa, existe a ira justa? Existe. Mas temos que entender que somos falhos. E aqui a gente fecha que talvez raízes, justiça própria, não reconhece a sua natureza pecaminosa, não reconhece o perdão de Deus. Ok? Vamos para o intervalo, depois eu volto com perguntas. Algumas pessoas me procuraram aqui no intervalo e acho que 2 pontos importantes. Um eu acabei não comentando aqui, estava nas minhas anotações, mas a gente falou da amargura ser contra um ofensor. E lembra que a gente estudou que as pessoas podem estar iradas com Deus? Então uma pessoa pode sim estar amargurada com Deus. Existe essa possibilidade, não que ela seja justa, mas existe sim a possibilidade de que a pessoa esteja amargurada com Deus pela situação. Talvez seja muito ligado ao sofrimento, ao que o irmão falou. Eu nasci num lar, eu sou pobre, eu não prospero. Talvez isto possa nascer, esse sofrimento conjunto com uma ira contra Deus, né? Então, acho que aqui é um ponto importante. E perguntaram para mim se a depressão pode ser causada pela amargura. Esse é um ponto que eu me questionei também, eu não tenho uma resposta. E aqui talvez eu vou falar qual foi o meu raciocínio, eu não sei se eu estou 100% certo. Mas lembrando que a gente pode se irar contra si mesmo. Então eu iro contra mim mesmo, porque eu fiz algo errado, eu não consigo, eu tomei decisões erradas na minha vida. Mas assim, você se sentir amargurado contra si mesmo, eu acho um pouco estranho. Porque aí quem é o ofensor? Você mesmo? Então para mim começa a aparecer talvez uma situação de depressão, então eu não consegui enxergar uma amargura contra si mesmo, e como a amargura leva talvez a uma depressão, tá? Eu não sei, mas aqui são pontos, eu não sou psicólogo, médico, né? E a gente também hoje, né, dá nomes a doenças para todos os pontos. Eu acho que a gente tem que, como a gente falou, avaliar biblicamente as coisas. Então, acho que é um ponto. Você quer comentar sobre? Uma pergunta, eu acho, porque quando a gente pensa em ira, tem a ira pecaminosa e a ira justa. E a amargura seja uma ira sendo remoída e tudo mais, ela é sempre pecado ou ela existiria um caso justo também? A ira justa, ela precisa ser tratada também. Não é por causa que a sua ira é contra um pecado, uma desobediência de Deus, que te dá o direito de dormir irado, de acordar irado, de viver irado. Se você não tratar, você vai virar uma amargura, você vai começar a pecar. Então imagine assim, vamos pensar, eu estou irado com a situação do país. Aí você dorme, acorda, ouve notícia, vive irado. Aí você vai começar a reclamar, falar mal, vai começar a ser o reclamão. Pô, é isso que um cristão deveria enxergar num cristão? Então acho que é um ponto que o fato de você ter uma ira justa, mas não ter ações piedosas, não tratar, pode virar uma amargura. Por exemplo, quando eu penso pelo menos assim, no Sermão do Monte, Jesus fala que tem que ser de justiça. E também quando você pega o Salmo lá de Asaf, ele vai falando tipo, que o ímpio prospera e eu não prospero. Mas a conclusão dele é que eu posso ficar tranquilo, mas não é um tranquilo assim, eu posso ficar tranquilo porque no fim das contas Deus é justo e vai punir o ímpio. Então, de certa forma assim, ele não deixou de estar irado contra, quando você pensa assim, no mal do mundo, exatamente, no mal das essas coisas que você falou, o meu chefe que faz um monte de pilantragem e está prosperando. Quando você se sente como uma pessoa só, mas contra
assim, injustiças que Mas aí vai, o que você falou, assim, tudo bem, eu entendo que você tem uma ira justa, a gente vai falar desse, que Deus realmente no final vai punir os ímpios, aqueles que não reconhecem a Deus, mas o ponto é, as suas ações estão sendo piedosas? Né? Então, assim, você está irado com a situação do país, mas você vive de mau humor? Você vive reclamando? Você vive descontando? Você pode lamentar, né? Como comentou também, existem as lamentações. Senhor, por que está acontecendo isso? Mas o ponto é, como você vive nisso? Mas, só pensando assim, quando você ter, é uma ira que ela, de certa forma, não vai ser resolvida aqui, ainda nessa vida. A ira contra assim, o mal no geral, o mal do mundo. É uma ira que você, eu entendo que quando você pode ter ela, e ela ser de forma constante, desde que exatamente você tenha essa tranquilidade que Deus é justo e vai executar o seu juízo no tempo certo, que não é o seu tempo. Perfeito. Mas não seria um pecado você estar Mas aí ela está resolvida. Mas ela está resolvida, e você resolveu ela. Você já sabe que Deus vai resolver, então você apaziguou. Não é uma amargura. Tá? Depois a gente pode conversar mais nesse ponto aqui, se tiver alguma dúvida. Mas vamos lá. Alguma pergunta que ficou aqui da alternativa, do negativo? A gente parou nesse slide, passamos aqui. Alguma dúvida das raízes? Pode falar. Ele fala, teremos esquecido o tamanho maciço da atitude do pecado. Eu acredito que em alguns momentos a gente não esquece que Deus nos perdoou, o tamanho do perdão, né? Mas parece que o sentimento da ira ou da amargura, ela prevalece em relação a esse sentimento, né? Essa lembrança. Sim, acho que o que o irmão disse aqui é que o sentimento da amargura muitas vezes prevalece ao que a gente sente do perdão de Deus. E aqui a palavra esquecido, talvez ela tenha essa conotação também do tipo, a gente esfria isso e esquece e deixa de lado e a gente quer ficar se deleitando na nossa justiça. Assumindo o papel de juiz. Isso. Vamos lá? Então, substituindo a amargura por bondade, compaixão e perdão. E aqui eu vou discorrer sobre essas raízes que a gente conversou aqui. Tá? E olhando para as verdades bíblicas dessas raízes. Então, primeiro ponto. Não reconhece o perdão de Deus. Então, aqui a gente pode estar falando de uma pessoa que está na igreja, mas que de alguma maneira se esqueceu, deixou de lado, como o irmão aqui acabou de dizer. Ou a gente pode estar recebendo uma pessoa para aconselhar ou conversar, ou a gente mesmo, que não ainda está, que reconhece esse perdão, que conhece, que entende o plano de salvação. Por isso é muito importante nos aconselhamentos, né? Principalmente quando a gente aconselha pessoas de outra igreja, a gente se aprofundar no momento ali do início. Como é que você se converteu? Por que você acha que você vai ser salvo? Porque existem, com certeza, erros de base teológica. As pessoas creem que vai ser salva pelo mérito. Então ela não reconhece assim, o perdão de Deus, ela reconhece que ela precisa conquistar o seu local, o seu lugar né, no céu. Bom, então a gente vai aqui para de novo para o versículo. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. E aqui esse verbo, na nossa tradução não parece, mas quando eu fui para o original no grego, isso aqui é uma voz passiva. É um verbo passivo. E, puxa, eu fiquei pensando, como é que eu consigo obedecer uma ordem passiva? Livre-se de algo. Como é que eu vou fazer isso? Eu não sei nada de grego. Eu confiei lá. Eu não sou igual o pastor Fernando, não sei nada. Eu confiei lá no site, no Strong. Visitei uns 3, 4 sites, diziam a mesma coisa.
Então eu não vou nem tentar pronunciar a palavra aqui, para não passar vergonha. Então, livrem-se é uma voz passiva. Quer dizer, alguma coisa precisa fazer te ajudar para você se livrar. E aí, quando a gente volta uns versículos antes, naquela dinâmica da mudança, então a gente lê: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Eu prefiro essa versão do que a árabe, porque eu não conseguia falar, tive que mudar para a NVI. A serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. Então aqui há um despir-se, né, tirar a roupa do velho homem e se tornar o novo homem. E o que tem no meio disso? Sejam renovados. E quando a gente pesquisa no grego, é uma voz passiva também. Então, alguma coisa precisa acontecer para que eu seja renovado. Eu tenho uma ordem. Tira o uniforme do velho homem. Ponha o uniforme do novo homem. Mas para isso, tem no meio uma conexão que sejam renovados. Que não é algo que depende de mim, é uma voz passiva. Então me faz a pergunta: como obedecer uma ordem passiva? Né? Livrem-se. E aqui a gente vem para esse versículo. Deus, aqui é em Efésios também, depois eu vou arrumar aqui a Efésios um pouquinho antes também. Deus nos deu a vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Uma vez que por meio da fé nós somos salvos, nós nos tornamos novas criaturas. Talvez aqui para a igreja, quem está muito tempo de igreja fala: nossa, Rafael, isso aqui eu já sei. Mas a gente tem que olhar que a gente pode estar aconselhando pessoas que não sabem. Nós somos nova criação realizada em Cristo. Nós não somos a mesma pessoa. Alguma coisa mudou. Para que a gente consiga fazer as boas obras. Para a gente seja bondoso, compassivo, perdoar uns aos outros. E aí a gente vem para uma conexão. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos por meio do Espírito que habita em vocês. Então essa é a conexão. É uma voz passiva, é um comando, uma ordem passiva que eu preciso executar, mas eu não consigo executar sozinho. Alguma coisa precisa acontecer. E é por fé na obra do Senhor, e quando eu tenho a fé, esse Espírito habita em mim, e essa é a transformação. Esse é o ponto. E aqui está o ponto-chave. Assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Se nós temos fé e confiança nisso, se o nosso aconselhado confiar nisso, o Espírito vai habitar no coração dele. Ele vai ser renovado. E ele vai começar o processo de transformação. Porque são comandos em voz passiva. A gente
gente não consegue por nós mesmos. Nossa carne, nós estávamos mortos nas nossas transgressões. E a gente tem que levar o nosso aconselhado, e se a gente sofre de amargura, a gente precisa confiar nisso. Confiar no perdão. E ele fala um pouquinho mais para frente, né? Quando você vê o capítulo de Efésios, ele termina, vai um pouquinho até o 2 ali, e depois ele começa uma sessão ali de um assunto. Sede, pois, imitadores como filhos amados. Nós, se tiver confiança de que Deus nos ama, e andar em amor como também Cristo nos amou, que Cristo nos ama. Se a gente conseguir fazer com que, não é nós, né, mas que se a gente levar essa verdade para o nosso aconselhado, que eles são filhos amados, que Cristo os amou e se entregou a si mesmo por nós, não tem como não ser bondoso, compassivo e perdoar mutuamente. Você conseguir fazer essa transformação. A gente tem que confiar que o Espírito age em nós, que não depende da gente. E por esse sacrifício é suficiente. E a gente vai aqui um pouco mais em Romanos 8. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas. Então, se eu não tenho problema de reconhecer o perdão do Senhor e eu sou uma pessoa amargurada, se eu tenho fé, confiança de que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, ele fez isso, ele não vai me dar outras coisas? Ele deu a sua vida. E isso vai fazer com que possamos nos livrar de toda ira, amargura, indignação. Se a gente não confiar, a gente não entender que a gente é um filho amado, que Ele deu todas as coisas, a gente depende disso para livrar, porque depende de nós ali, como a gente viu na Bíblia. Ok? Alguma pergunta dessa primeira parte? Com relação a não reconhecer o perdão de Deus? Pode falar? Em cima do que você colocou, eu acho que é fácil de entender quando Jesus foi assunto, ele falou que enviaria o Consolador. O Consolador do Espírito Santo que está conosco. Então, nós equacionarmos o problema da amargura é à medida que nós deixemos que o Espírito Santo esteja falando conosco. Eu não sei se alguém já experimentou, mas eu acho que o Espírito Santo todos os dias está falando conosco. Nós fazemos coisas aí que ele nos orienta a falar com pessoas, a fazer alguma coisa. Então, à medida que nós permitimos que o Espírito Santo esteja nos dirigindo, esse processo é equacionado. É o que você colocou, a voz passiva, né? Não é de nós mesmos, né? É dele que o processo é desencadeado. Mas é desencadeado à medida que nós deixemos que ele atue. Perfeito. O irmão disse aqui, para deixar registrado, que o Espírito está com Cristo deixou o Consolador. O Espírito Santo está sempre conosco, agindo, e é a partir dele que a gente dá início a esse processo. Vamos lá, vai, Sayuri. Eu entendi a parte do ser passivo, né? Quer dizer, não é livres, mas sejam livres, né? Dessa amargura e tudo mais. E aí entendo que isso acontece pela renovação da nossa mente. Então até aí eu entendo que é passivo. Mas tem uma parte que eu acho que é ativa nossa. Para você renovar a sua mente, ter essa fé, você tem que ouvir a palavra. Então você tem a parte ativa sua, que é buscar, né, toda essa renovação de uma maneira prática, estudando a palavra. E aí isso vem ao contrário, de forma que
essa voz passiva faça sentido. Com certeza. O ponto é que existe a parte ativa, sim. Tanto é que despojar e renovar é ativo. Mas para você fazer do ativo para você renovar de forma ativa, tem que ter uma conexão que é o ser renovado. Tá? Quer comentar ali? Essa questão do passivo e ativo, né? Aqueles verbos na língua portuguesa são ativos. Né? E como você citou, o verbo original não é ativo. Seria uma questão de tradução? É tradução. Se você olhar algumas outras traduções, é que aqui eu foquei na NVI, mas você pode ver algumas traduções longe de vós. Então, assim, você vê que parece que não é algo que depende de você. Longe de vós. Parece que é algo que você não está atuando. Parece que é algo que está acontecendo ao seu redor e está te... Então, sabe, parece algo que está fora de si mesmo. Tá? Essa questão de irar, né, contra coisas que são indignas. Como sempre falo da questão da educação. Tem um amigo, um colega de estudo, sabe, que ele também ele é professor e ele também é irado com a questão da educação no Brasil. Aí eu falei, vamos montar um grupo, né, para a gente poder apresentar o governo federal as discordâncias. Aí ele falou, não, mas eu sou tão irado que eu acho que já não tem mais jeito. Então, o que eu vou fazer vai ser uma aula de graça. Aí eu falei, você está resolvendo pessoas no Brasil, né, pensando no 99% de pessoas analfabetas funcionais. Aí eu falei, e aí, né? Mas, assim, a gente acaba tendo esse contato com outras pessoas que também tem a questão da ira, mas que já estão, assim, desajustadas um pouco. Já estão amarguradas, já passou da ira e está estabelecida e já virou amargura. Aí eu acho que eu tenho que tratar da minha para falar para ele. Com certeza. Mas acho que assim, essa questão de tratar a sua para tratar dele, a gente tem que entender que somos pecadores, mas podemos aconselhar. Ninguém está falando, você tem que ser perfeito para aconselhar. Eu acho que até às vezes aconselhar te ajuda a enfrentar o seu próprio problema. Tá? Então, última contribuição aqui. Sobre o que é ativo, né? Paulo fala sobre o que a gente pensa. Isso é nossa responsabilidade. Ele até fala assim, Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo isso pensai. Então isso aí ajuda. Com certeza. O resto, né? Com certeza. Se a gente pensar que... Ele está falando que em Filipenses a gente tem que pensar em todas as coisas que são verdadeiras, né, e tudo mais, o que é bom, né, o que é justo. E com certeza, quando a gente está amargurado, irado, a gente tende a pensar totalmente errado, pensando numa questão injusta, né? Se você está ainda pensando, sendo egoísta, orgulhoso, etc. Mas é ativo. Mas o ponto é, para você tomar essas atitudes, tem uma conexão que é ser renovado. Ok? Vamos partir para a justiça própria, que eu acho que também é um dos pontos importantes aqui. Eu quis trazer primeiro essa questão do perdão, porque senão a gente confunde o perdão com a justiça própria, com reconhecer a Deus. Então aqui pensando em muitas pessoas podem estar amarguradas porque não se sentem que houve a justiça que elas mereciam, que elas gostariam que acontecesse. E isso com certeza está ligado aqui à questão de como Deus nos perdoou. Mas assim, a gente já falou dessa questão de crer pela fé, mas o fato, talvez a pessoa da justiça própria, ela não consegue confiar nesse perdão de Deus. E aqui vem um comando de Jesus, né? Quando as pessoas que estão amargas assim por justiça própria, vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu, porque ele faz raiar o seu sol
para os maus bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. Vai falar, puxa, como que eu vou amar e orar para aquela pessoa que fez tanto mal para mim? Como? E por isso esse é um grande obstáculo para a gente perdoar uns aos outros. Entender que Cristo nos perdoou, confiar no Senhor é o que vai nos habilitar a perdoar mutuamente. Então, lembra, se eu não sou renovado, eu não consigo agir, eu não vou me renovar minha mente e eu não vou conseguir dar um passo que aí depende de mim, que é perdoar aquela pessoa. E esse talvez seja o grande obstáculo das pessoas, né, amarguradas contra os seus ofensores, a justiça própria. E aí a gente vai para o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Um pouco ali o que o irmão já trouxe aqui nas questões. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação os que causarem tribulação. Então é justo, o Senhor diz, é justo da parte de Deus. E dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá no céu, com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Aqui é uma promessa, um plano do plano de Deus. A gente tem que confiar nisso e resolver a nossa amargura. Porque é justo da parte de Deus. Ele vai retribuir, é justo da parte de Deus retribuir. E ele vai punir aqueles que não conhecem a Deus. Aqui a gente vê em Romanos. Está errada? Ah, segundo relacionamento. Então arrumo aqui depois. Obrigado. Segundo? Desculpa. Promessa. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe o que comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem vencer pelo mal, mas vençam para o mal com o bem. A gente vai falar um pouco aqui na frente, eu não estou dizendo que vamos passar a mão na cabeça, que não está dizendo isso, mas a gente ter ações piedosas. E a vingança é do Senhor. A gente tem que confiar nessa promessa. Se você está aí amargo, buscando a sua justiça própria. E a gente vê o exemplo de Jesus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo, para que sigam os passos. Ele não cometeu pecado algum, nenhum engano foi encontrado na sua boca. Então ele deixou um exemplo. Qual é o exemplo? Quando insultava, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-lhes a quem julga com justiça. Aqui não está dizendo que a gente não tenha que, como o irmão ali falou, de chamar atenção. Mas a gente tem que talvez pensar aqui que tem uma pessoa que não conhece a Deus. Não é um irmão em Cristo. Então a gente não deve revidar. A gente não deve fazer ameaças. Então aqui, a gente não pode olhar talvez aqui numa perspectiva de um irmão. Alguém que conhece a Cristo, que foi renovado e que talvez esteja desviado, afastado, ou agindo de forma não intencional, isso não justifica. Mas a gente tem que lembrar do exemplo de Jesus.
Tá? Então, com justiça própria é crer nas promessas, confiar no plano de Deus, confiar na promessa que o seu ofensor, se ele não sofreu a justiça aqui, o Senhor, ou quando ele voltar, ou lá, ele vai retribuir. Talvez você não tenha oportunidade de, às vezes, até falar com esse ofensor mais, ter contato, mas nós precisamos resolver isso com o Senhor, entregar na mão dele e orar para que aquele ofensor de alguma maneira venha a conhecer o Senhor Jesus Cristo e seja renovado. Ok? Alguma pergunta? Não? Por último aqui, não reconhece a sua natureza pecaminosa. Eu vou mudar um pouco de versículo. Eu vou para Levítico 19, 16, 18. Não espalhem calúnias entre o seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então aqui ele está dizendo, não guarde ódio contra o seu irmão no coração. Aqui ele está falando do irmão, ele não está falando de alguém fora da igreja, fora do contexto do corpo de Cristo. Então não guardem ódio, não fique alimentando aquele ódio que se torna numa amargura. Ele está falando de amargura, né? Mas repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofra as consequências do pecado. E aqui a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, só porque ele é meu irmão, posso ir lá e repreender e falar do jeito que eu acho que eu tenho que falar. Não. Lembra das ações piedosas. Primeiro ponto, antes de tomar qualquer ação, temos que lembrar, todos somos pecadores e estamos destituídos da glória de Deus. Segundo ponto, hipócrita, tire a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do seu irmão. Então, vai repreender o irmão? Lembra, você é tão pecador quanto aquele irmão. Segundo, você já fez uma autoavaliação se realmente a sua ira é justa? Bom, como repreender? Melhor a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Então, quer dizer que é importante repreender aqui em Provérbios. Quer dizer que abertamente é chegar a falar em público. Aí ele vem aqui, Gálatas. Se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Então, com mansidão. Mateus 18,15. Se seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele primeiro. Mostre. Não é levanta a mão e repreende. Não é falando em público. E aqui tem todo um processo, e a gente com certeza aqui na igreja, quando a gente faz o processo de integração, falam desse processo. Então existe um processo de repreensão. Não é algo assim, me deu o direito, eu tenho o direito, eu vou lá. Você tem que lembrar, você é pecador. O ofensor, ele está sofrendo duplamente. Além de pecador, provavelmente ele pode estar sendo escravo daquele pecado. Provavelmente não, ele está sendo escravo daquele pecado. E aqui por último, Lucas, né? Tomem cuidado. Se seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe. Se é pecar, irmão.
Repreendam. Ah, não é irmão? Primeiro tem que conhecer o plano de salvação. Não adianta você chegar repreendendo alguém. Ah, na Bíblia. O cara não conhece, ele não crê em Jesus Cristo. Repreendam e perdoe. Estou arrependido? Se ele chegar de novo, estou arrependido, perdoe. E aqui um bom ponto, né, até conversando com o irmão no intervalo, e você falando da ira, mas é como a gente canaliza a nossa ira. Eu estou irado com algo que é justo, como eu canalizo a minha ira? Eu sigo passos de repreensão piedosos? Eu sigo passos de repreensão, de mostrar o evangelho àquele que não conhece? Então, acho que esse é o ponto. Eu fico reclamando, gritaria, blasfêmia sobre aquilo. Isso não me dá o direito. Ok? E a gente termina aqui, nesse contexto, colocando algumas verdades bíblicas, trazendo aqui como, claro, eu acho que a grande raiz boa é confiar em Deus e nas suas promessas e entender que somos pecadores. Que ali tem empatia, ter compaixão. Entender que do lado ali do ofensor tem alguém que talvez não conheça Deus ou que está sendo escravo do pecado. Alguma pergunta? Eu quero só fazer então um último aqui, cuidados com algum texto, tá? Só para a gente fechar. Tem um texto muito utilizado em amargura, que é Hebreus 12, 14 e 15. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação contaminando outros. Então isso você vai ver muitos conselheiros, aí o cara pega esse versículo, fala, você vê, a amargura contamina outros. A sua amargura, a sua raiz de amargura que está no seu coração contamina outros. E a gente tem que tomar cuidado com o contexto, senão, como conselheiros, nós não estamos levando a verdade para aquela pessoa. E se a pessoa não está recebendo a verdade correta, ela não vai ser transformada. Então aqui eu pergunto, é uma raiz de mágoa? É uma raiz amarga? Ruim, gosto ruim? Ou é uma raiz que produz um fruto amargo? Talvez eu possa me questionar quando eu olho esse texto. E aí, de onde que Paulo tirou isso? Paulo tirou aqui de Deuteronômio 29, 18. Cuidem para que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher ou tribo, coração que se afaste do Senhor, o nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações, e para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza veneno amargo. Então é claramente, veneno amargo, é um veneno ruim, talvez um sabor amargo, uma coisa venenosa. E aqui ele está ligando ao quê? Quem afasta-se do Senhor, como se naquela igreja tivesse pessoas que afastassem do Senhor, aqui a apostasia. E aí ele conecta no 19, se alguém cujo coração se afastou do Senhor. Então, quando a gente olha também a carta de Hebreus, ela vem num contexto de pessoas que, porque elas têm alguns pontos, porque elas cumpriram alguns rituais, elas são salvas. E elas te dão o direito de viverem afastadas ou de contaminar outros. Então, quando a gente volta para esse versículo de raiz de amargura, e até voltando, cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Quer dizer, para que você não contamine outras pessoas. Já que a gente já está salvo mesmo, vamos ter uma vida de libertinagem. Já que a gente está salvo mesmo, vamos viver longe da igreja, não há necessidade de ir na igreja, viver em comunhão com os irmãos. Essa é a raiz da amargura. E não a amargura, a mágoa que a gente está tratando aqui como conselho. Então, vamos ter cuidado com alguns versículos, porque a amargura é uma palavra que pode ser tanto usada, né, como essa mágoa, esse sentimento, como o sabor amargo.
E a gente vê muito isso na Bíblia usando dessa linguagem figurativa, tá? É isso. Vamos orar para terminar aqui. Senhor, obrigado, Senhor, por mais esse tempo. Senhor, oro para que o Teu Espírito nos ajude, Pai, a entender todos esses ensinamentos e que possamos confiar, Senhor, nas Tuas promessas, reconhecer humildemente a nossa condição perante ao Senhor e que possamos ser transformados através do Teu Espírito para sermos cada vez mais bondosos, compassivos e que possamos perdoar uns aos outros como o Senhor pagou uma dívida por nós imensa, Senhor. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém.